Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 7, que tem como título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Utilize os nossos vídeos também na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. E assim você estará contribuindo de alguma forma com o reino de Deus, compartilhando conhecimento, ensinando a palavra de Deus através dos nossos vídeos. Nós deixamos aqui também o esquema resumo do nosso quadro no final do nosso vídeo. Você que é professor de escola dominical e deseja utilizar os nossos esquemas para suas aulas, pode ficar à vontade. É só tirar um print na tela que fica logo disponível no final e guardar a foto e utilizar conforme o espaço que você estiver disponível para reproduzir ou mesmo utilizar as ideias aqui que nós resumimos no nosso quadro. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. O textuário diz: enganosa é a graça e vaidade da formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Está em Provérbios capítulo 31, versículo 30. Verdade prática: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 30, ou melhor, versículo 10 ao 31. Nós não iremos ler, mas iremos aqui enfatizar o texto, em especial no último ponto da lição. A palavra-chave é feminilidade. Esta lição, basicamente, é uma continuidade da lição passada que nós falamos, resumidamente, aqui no nosso canal sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Agora nós iremos ver a desconstrução da feminilidade. Nós iremos observar 3 objetivos aqui da nossa lição. Primeiro, explicar a feminilidade bíblica. Segundo, destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista e da suposta liberdade sexual. E terceiro, focar a imagem da mulher virtuosa de Provérbios 31 como um símbolo de feminilidade bíblica equilibrada. Nós iremos ver aqui, enfatizar, que a figura feminina é importante na criação, desde o princípio, que Deus ele criou o homem e a mulher, um complementa o outro. E nós iremos mostrar o modelo de esposa fiel, mãe e administradora que a mulher é, em cooperação com o homem, para que a prosperidade da família assim se desenvolva debaixo da vontade de Deus. Nós iremos para o nosso esquema resumo. O primeiro ponto, feminilidade bíblica. O número 1, a criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança do seu Criador, o Senhor Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, assim nos ensina a palavra do Senhor. E criou o Senhor Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Note, Adão e Eva, macho e fêmea, sexos biológicos, foram criados à imagem e semelhança do seu Criador. Nesse ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais, semelhantes ao Altíssimo, iguais em pessoalidade, valor, honra, respeito. Essa igualdade não significa, por exemplo, a unificação dos papéis ou a uniformização dos papéis. Ambos tiveram papéis distintos na criação divina. A igualdade de ambos, conforme o nosso comentarista, e segundo a Bíblia Sagrada, são igualdades que deixam claro funções distintas. O número 2, a bênção da maternidade. Deus, quando criou o homem e a mulher, deu-lhes uma ordem: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. A ordem divina para ser cumprida, logicamente, Adão não conseguiria cumpri-la sozinho. Foi necessário a figura da mulher. A mulher recebeu a bênção da maternidade dada pelo Senhor, para ser também esposa e mãe, dedicada à sua família e ao seu marido. Em Gênesis capítulo 3, versículo 20, assim nos ensina a palavra do Senhor, que Adão chamou Eva
ou chamou a mulher de Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. O papel da mulher, naturalmente, é uma dádiva que Deus deu para ser a procriadora, cuidadora do lar e dos filhos. Este papel da mulher tem sido distorcido por movimentos na atualidade. Entre eles está o movimento feminista, o feminismo. O feminismo são movimentos que tentam colocar as ideias marxistas do filósofo Karl Marx, que foi publicado inicialmente no Manifesto Comunista de 1848. Nós deixamos aqui embaixo um artigo e um esboço de estudo para melhorarmos a nossa compreensão sobre o Manifesto de 1848. Entre os objetivos do manifesto está abolir a família. E algumas pautas que são defendidas por movimentos marxistas na atualidade, entre eles o feminismo, tenta aplicar uma desconstrução da ideia de família tradicional para colocar o marido contra a mulher ou a mulher contra o marido. Machismo e feminismo são dois termos que nós comentamos na lição passada. Se você ainda não assistiu, assiste o nosso vídeo. O machismo é um termo que foi trabalhado na mentalidade popular para depreciar a figura masculina. E o feminismo como uma questão de status, ou um termo que traz uma ideia de status para a figura feminina. Mas ambos, machismo e feminismo, têm suas raízes em macho e fêmea, no sexo biológico. Logo no início que Deus ele criou o homem e a mulher, mas que traz uma compreensão na atualidade de maneira diferente para a mentalidade popular, a fim de colocar em prática a luta de classe prevista por Karl Marx no manifesto. Colocar uns contra os outros, o homem contra a mulher. Este movimento feminista, ela desconsidera, por exemplo, a função da mulher, ou tenta desconstruir a função da mulher, que se limita, ou dizem se limitar, às funções do lar. Nosso comentarista, assim, pontua da seguinte maneira: o papel da mulher inclui a dádiva da procriação, cuidadora do lar e dos filhos. Esse papel da mulher é o ponto sensível em que as feministas consideram o ultraje limitar a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Note, também o nosso comentarista, ele cita aqui a Virgem Maria, Maria, mãe do nosso Salvador, que exaltou a maternidade, a vinda do Messias, a vinda de Jesus aqui à Terra, quando engravidou do Espírito Santo. Ela exaltou em um cântico a maternidade, dizendo, em Lucas 1,46 em diante, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Note que o Salvador do mundo ainda estava no ventre da Virgem Maria e ela louvou a Deus pela bênção da maternidade. Era um cântico de gratidão. O número 3, a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada pelo Senhor para ser auxiliadora do homem, ou adjutora. O apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9, nos diz, porque o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Note, a mulher foi criada por causa do homem. No início dos tempos, quando Deus criou o homem, viu que ele estava só e percebeu que não era bom que ele estivesse ou permanecesse assim e decidiu criar a mulher. Fez o homem cair num sono profundo e tirou-lhe uma de suas costelas e assim fez a mulher. Deus ele fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças, nos diz o comentarista. A complementaridade, ainda pontua o nosso comentarista, é necessária a formação do casal, a procriação, satisfação sexual, vivência harmoniosa e prazerosa. A função de auxiliadora também empregada no texto bíblico para o próprio Senhor, que é o nosso auxílio, o nosso socorro. No Salmo 33, versículo 20, nos diz o salmista, a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. No Salmo 121, versículo 2, diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Portanto, Deus criou a mulher com funções de cuidar e auxiliar no desempenho de sua família, trazendo assim equilíbrio à sua casa. O segundo ponto, a desconstrução da feminilidade. O número 1, o ativismo feminista. O ativismo feminista teve o seu início ainda no século XIX na Europa e nos Estados Unidos. As mulheres de então lutaram por direitos iguais, inicialmente pelo voto, depois expandiram ou ampliaram suas pautas. No século XX, o ativismo incluiu em suas pautas a luta por direitos reprodutivos, uma forma de lutar pela legalização do assassinato de criança no ventre materno, pela liberdade sexual, uma forma de sexo livre, conforme algumas pautas que têm incluído esta liberdade, como a pauta de gênero ou da ideologia de gênero. Nós já falamos também no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista. Este movimento usa-se, ou melhor, usa uma linguagem específica. Nosso comentarista colocou alguns termos aqui, como empoderamento, uma forma de enaltecer a figura feminina. Nós, como cristãos, nos diz o comentarista, nós devemos defender os direitos das mulheres, bem como combater todo tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir valores bíblicos. Nós já comentamos aqui uma forma de aplicação dos objetivos do Manifesto de 1848, as ideias de Marx, abolir a família, jogar as mulheres contra os homens. Feminismo e machismo são termos distintos, ou melhor, termos que têm a mesma raiz, mas que traz uma compreensão distinta na sociedade por conta do uso da linguagem que eles fazem para assim fazê-lo e executar a luta de classe prevista por Marx para abolir a família, por exemplo. Nós deixamos aqui, mais uma vez, deixamos aqui no nosso canal um artigo e um esboço de estudo. Leia para se aprofundar mais sobre o assunto e conhecer mais, principalmente os termos utilizados no manifesto. O número 2, a liberdade sexual. O sexo é prazeroso dentro do casamento porque foi criado por Deus. Em Provérbios capítulo 5, versículo 18, nos diz a palavra do Senhor: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Note, é para trazer alegria, o sexo dentro do casamento. Mas para o movimento feminista, o sexo preso apenas ao casamento, ele é repressivo. E por isso lutam ou buscam a libertação sexual da mulher. Dizem eles, na defesa deste sexo livre, dessa liberdade sexual, nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Por isso eles defendem, por exemplo, o sexo precoce, a homossexualidade, fornicação, adultério, prostituição. São temas que são trazidos por esse movimento, como, por exemplo, o assassinato de criança no ventre materno, a gravidez indesejada, desconstrução da família, entre outros mais. O número 3, ataques à família tradicional. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem criou o casamento. Além disso, ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Em Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6, o Senhor Jesus responde aos religiosos de sua época acerca do divórcio, dizendo, a partir do versículo 4, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne? Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Note, o casamento é uma instituição divina, Deus ajunta. O divórcio é uma instituição humana. Foi o homem quem criou o divórcio, a separação, mas o casamento é uma instituição divina, foi criado por Deus. Portanto, não são mais dois, mas uma só carne. Note, dois diferentes, heterossexual. Uma só carne, monogâmico, o casamento é de um homem e de uma mulher. E indissolúvel, porque uma vez casados, o homem e sua mulher, somente a morte pode os separar. Assim, os movimentos marxistas da atualidade, eles tentam desconstruir essa instituição que é a célula mãe da sociedade, a família. A família é uma instituição divina, foi criada por Deus, com base no casamento de um homem e de uma mulher. E os movimentos
marxistas da atualidade tentam aplicar os objetivos, os propósitos de Marx previstos no manifesto, que um deles é abolir a família, desconstruindo ela de alguma forma. Assim, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional, promovendo a liberdade sexual e a dissolução do matrimônio. O terceiro ponto, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. O número 1, modelo de esposa. Conforme nos ensina a palavra de Deus, a mulher virtuosa é de inestimável valor. Em Provérbios capítulo 31, versículo 10, que está na leitura bíblica em classe, nos diz a palavra de Deus: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Outras características a Bíblia nos apresenta desta mulher de inestimável valor. Em Provérbios 31, que é o texto que a Bíblia mais, vamos dizer, pontua em relação às características de uma mulher virtuosa, outras características ela demonstra nesse texto, como, por exemplo, a de confiança do seu esposo. No versículo 11, logo em seguida, diz o texto: o coração do seu esposo está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. O comentarista, ele pontua mais algumas coisas da mulher virtuosa. Como esposa, a sua conduta é ilibada, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. O número 2, padrão de mãe amorosa. A Bíblia ainda nos ensina a respeito da mulher virtuosa. Ela é uma mãe dedicada. Em Provérbios capítulo 31, versículo 15, nos diz a palavra do Senhor: se levanta e dá mantimento à sua casa. Além disso, a mulher virtuosa, ela é protetora dos seus filhos. Em Provérbios capítulo 31, versículo 21, nos diz a palavra do Senhor ainda: não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. A vestimenta de agasalho é uma forma de proteger o seu lar, a sua casa, os seus filhos. Ela ainda educa com sabedoria e bondade a seus filhos. Em Provérbios capítulo 31, versículo 26, abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. O número 3, exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa, como exemplo de administradora, negocia bens, conforme Provérbios capítulo 31, versículo 14. Nos diz assim a palavra de Deus: é como navio mercante, de longe traz o seu pão. Navio mercante, uma forma de negociar bens. Como administradora, ela administra a produção, conforme cita o nosso comentarista, produção e vendas de seu empreendimento. Provérbios 31, versículo 18. Ela é também louvada por sua família. Nos diz o comentarista, essa esposa, mãe e empreendedora é louvada por sua família. Provérbios capítulo 31, versículo 28 e 29, nos diz a palavra do Senhor: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Assim, a mulher virtuosa é um símbolo bíblico de esposa fiel, mãe amorosa e empreendedora. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, homens e mulheres se complementam. Marido e esposa são iguais em pessoas e distintos em funções. A Bíblia nos ensina que Deus deu à mulher a dádiva da maternidade de ser auxiliadora do homem. E estas funções enobrecem a mulher. A mulher cristã deve valorizar a sua feminilidade e glorificar a Deus em sua soberania. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.